Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, procura entre mais de 70 vídeos um tema que de repente você goste, veja o seu conteúdo, se gostar, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Depois de todo o conteúdo que você vê, se você gostar, você compartilha, deixa um like para que o algoritmo divulgue mais, possamos ir avante, abrindo a mente das pessoas, passando algumas experiências que eu sei que vai edificar um grupo de pessoas. Meus queridos, gostaria de falar sobre Herbalife, sobre uma empresa que a minha esposa e eu abrimos a supervisão. E sobre um problema que eu tive e que nunca neguei, sempre publiquei isso, falei isso. O ano de 2011 para 2012 estava uma febre de investidores, de pirâmides, de IDs, de grupos, de marketing, venda de perfumes, cosméticos, de produtos de bem-estar e saúde. E eu lembro que começaram a passar para mim, me marketando e falando sobre essas vendas, e sempre me dizendo que eu sendo pregador, para eu, quando pregasse nas igrejas, falar do meu produto, andar com a malinha com produtos, fosse Rinode, fosse Herbalife, perfumes, fosse aqueles produtos de academia, enfim, energéticos. Mas eu me recusava, eu não misturava as coisas. Eu só andava com o meu materialzinho, só com os DVDs, CDs e esse material. E sempre ia surgindo. E eu lembro, retrocedendo uns anos atrás, no ano de 96 mais ou menos, eu fiz um curso de marketing lá na rua Pedro Pereira. E na época a gente fez aquele curso e automaticamente foi oferecidas para nós, para um grupo e eu, uns produtos para vendas. E eu andei vendendo uns aparelhos da Superzon, aqueles que supersoniza a água, que dá um choque elétrico, mata bactericidas, ozoniza a água, purifica. É um filtro elétrico que foi aprovado em um concurso nos Estados Unidos. E eu lembro, naquela época, 96, eu vendi o aparelho, era R$ 270. Era pessoas de classe média que compravam. A minha comissão era 25% na época. Então eu fiz ali um curso de marketing e aprendi que a primeira coisa que a gente vende é a imagem, que as pessoas têm de ansiar pelo nosso produto, que quando a gente oferecer esse produto, que a pessoa perguntar qual é o preço, a gente diz para ele esperar um pouco e continua falando para ele ter mais anseio, mais sede de comprar o produto. E perguntar uma segunda ou uma terceira vez e chegar a dizer o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, eu estou perguntando, eu quero comprar à vista. Deixar a pessoa com tanta sede e a pessoa querer comprar à vista. Então, eu estudei o que é marketing. E os dois mais bem-sucedidos de um grupo de dezenas de pessoas foi outro e eu. Eu estudei marketing. Eu também cursei homilética. Eu lembro que o nosso professor é um pastor da Assembleia de Deus chamado Adelziro Júnior. Ele deu o curso de homilética e eu estudei hermenêutica e exegese em livros, pesquisei. Só que eu não sou exegeta. Exegeta é o professor Fábio Sabino, ele tem um canal no YouTube. Porque a exegese, para ser bem feita, tem de ser por quem conhece de fato os originais. Eu posso dizer o alfabeto grego: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nig, psi, omicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, chi, psi, ômega. E posso transliterar umas palavras formando os nomes, mas
Eu não sou profissional nessa parte. É o Fábio Sabino, por exemplo. Mas eu aprendi essas coisas. Mas todas as vezes que alguém aparecia e dizia quer ganhar uma renda extra, quer ganhar mais 2.000 por mês, além do que você ganha, é fácil, e apresentava os produtos, sempre eu sentia aquele gelozinho na alma. Sempre eu sentia aquele frio na espinha, aquele gelo nas veias, sabendo que isso é marketing. Que isso é uma coisa apresentada, não é uma coisa legítima da forma que é. É uma coisa trabalhada para convencer. Eu não me sentia bem. E ainda hoje, há quase um ano atrás, era sempre que você pegava o celular ou você abria na internet, e hoje é cheio, continua cheio, era propagandas o tempo todo. Você quer ganhar uma renda extra, você quer ganhar até 1 milhão por mês, você quer ganhar... E tanta propaganda, isso me dá um mal-estar. Porque, assim, eu trabalho com artes, fiquei até dodói de tanto trabalhar com desenhos. E eu consegui, alguma vez, que o meu desenho ficasse em primeiro lugar no eBay todo, assim como outros parentes meus conseguiram, como meus filhos conseguiram. Teve vez que no leilão nosso, da agência de Benes Studio, tinha 500 artes e a minha arte ficou a semana toda em primeiro lugar com o preço, o valor no eBay. Sim. E aconteceu também uma vez que eu vendi o meu desenho por $542, que na época dava 2.830 e poucos reais, mais ou menos. Tem os descontos lá do eBay e cheguei a vender desse preço diretamente para um cliente em Singapura sem tirar os descontos do eBay. O que fosse equivalente a 2 artes da Alice numa folha grande, que a gente chama, é como se fosse 2 folhas Chamex ou folhas sulfite, 2 juntas, naquele tamanho. Artes grandes, 2, teria saído por mais de $1.000, o que seria mais de R$5.000. Mas isso não acontece assim o tempo todo. Você tem de ralar muito. Eu trabalhei que fiquei dodói. Mas eu não posso pegar a forma que eu trabalho, a forma que meus filhos trabalham, e dar isso como receita, como modelo, dar isso como monitor para as pessoas e dizer. Eu poderia dizer assim, ó. Quer ganhar uma renda extra? Quer, na verdade, ganhar bastante dinheiro? Faça o seguinte. Você vai no Google, você vai pôr nomes de personagens da empresa DC Comics, que é a Mulher Maravilha, é o Superman, é o Batman, é a Zatanna, vai por aí afora. Ou então você vai pôr da Marvel, que aí vai ser a Viúva Negra, vai ser a Vespa, vai ser da Marvel a Mary Jane, vai ser a Gwen Stacy, Watson, vai ser personagens da Marvel desenho. Ou você pesquisa nas empresas Dynamite, a personagem Vampirella, ou a empresa Caos. Era Caos e já tem outros nomes renovados da empresa. A Lady Death, por exemplo, ou na Dynamite você vai procurar Purgatório, ou a Hell Witch, enfim. E aí você pode procurar ou então na empresa Panini, ou na empresa Topcal, Angel, ou Angelus. E aí esses personagens de desenho, você vai olhar, vai ter uma lista no Google Imagens, você encontra. E você vai copiar do Google Imagens, você vai tentar fazer aquelas artes que está lá. Só que você vai agora mudar um braço, mudar uma perna, você vai reunir vários desenhos feitos por artistas renomados do personagem. Você faz esses desenhos. Você pode praticamente copiar o desenho, só que você vai mudar as poses, você vai mudar um braço, uma perna. Você pode também pegar referências fotográficas de diversos modelos. Modelo sexy, você procura no Google Imagem. Modelo sexy. E você pega ali, você olha o uniforme e você vai desenhando, praticamente fazendo uma cópia do que está ali, só que você vai usar referências e vai mudar as poses. É isso. Se você tem um pouco de habilidade, você vai fazer isso. Você vai comprar uma folha chamada 60 quilos. Você vai comprar lápis aquarela, Faber-Castell. Pode comprar canetinhas chamada Acrylex ou Acrylex ou compactos. Pode comprar a canetinha tipo Copic Tosnil.
Copic Sketch, Siloart. Você pode comprar uns lápis chamado carandache, aquarela, ou pastel. E aí você vai usar essas tintas, você faz esses desenhos, você procura uma empresa que há muitas agências de desenho, você se informa onde tem as agências, e você vai pôr nos leilões. Você põe em contas de leilões, em eBays, em leilões. E aí o lance é a partir de R$ 9,99. Então eu poderia dizer às pessoas, olha, eu já ganhei tanto por mês, mas só que não é a verdade, não funciona com todos. Não é dessa forma. Para uns a pessoa vai no caminho e funciona, para outros não funciona. Onde é que eu quero chegar? Quero falar sobre Herbalife. Dar uma pincelada. Então o que que acontece? Com a onda de pessoas vendendo produtos e pirâmides e tanta gente fazendo negócios, já com o advento da internet também, já estava bombando já. Aí, o que acontece? Em 2011, eu preguei em Parque Jerusalém, em uma grande igreja, e lá eu encontrei um amigo meu, um cantor, chamado Sergivan, da cidade de Morada Nova. E o Sergivan tinha sido convidado por mim quando eu era pastor em Hererê, vizinho a Pereiro, aqui na região Vale do Jaguaribe. Eu tinha convidado ele para cantar uma certa feita lá. Ele mais uns 4 cantores em uma noite. Aí o Sergivan no final, Pastor Frank, você quer ganhar uma renda extra por mês? A minha esposa e eu estamos ganhando 2.700 por mês em um trabalho extra. É Herbalife. São produtos de bem-estar e saúde e energéticos. Os produtos são muito bons. Eu vou dar aqui um panfleto para você, um programinha, um livreto aqui para você ver, se você desejar. Você vai fazer parte do meu ID, da minha equipe. Você vai ligar para mim e eu vou mostrar os procedimentos. Eu falei para ele, obrigado, agradeço o convite. Se eu resolver fazer, eu te procuro. Por enquanto tá bom, não vou fazer. Aí, estava em São Paulo, na ocasião. Na ocasião, o meu amigo Silvio Santos, da Santa Cecília, estava fazendo um investimento em algum tipo de pirâmide, ou de grupo, alguma coisa do tipo. Estava fazendo um investimento lá. Eu lembro que ele pediu, ele disse, renove o seu RG, o seu SIC, você, a sua esposa, que está surgindo algo muito bom, eu queria que vocês fizessem parte comigo. Renove o RG, que eu preciso do nome de vocês para a gente fazer uns envios de um dinheiro. E eu lembro que ele pegava 1.500 no nome dele, no envelope, no endereço, com o número de identidade, pegava outro no nome da esposa dele, outro botava no nome da minha esposa, e eu não renovei na época. E ele enviava nos correios, enviava aqueles envelopes, é um tipo de investimento. Depois, ele falou para mim que uns negócios que ele estava fazendo deram errado e que ele perdeu tudo que tinha. E ele falou de N assuntos, eu só lembro que ele disse que ele tinha perdido o seu apartamento e o seu carro não era mais dele, alguma coisa do tipo. Ele falou até que rolou algo, que ele disse que foi um sequestro de alguém que se fez que tinha sequestrado a Kézia, a filha dele, do meu amigo Silvio Santos, esposo da minha amiga Lina. E aí, meus amigos, eu comecei a ouvir falar de mais grupos e mais grupos de produtos. E o pessoal falava bastante. Mas eu não sentia direção nenhuma de fazer parte. Eu não tinha tido direção. E viemos de São Paulo para Lagoinha, município de Quixeré. Aqui na região Vale do Jaguaribe, vizinho a Limoeiro do Norte, e a Russas, extremando com Rio Grande do Norte, vizinho a Paraúnas. Paraúnas fica vizinho a Mossoró, grandes cidades do Rio Grande do Norte. E quando viemos para aqui, eu estava deixando a carreira de itinerante e estava procurando fazer os meus últimos trabalhos na Assembleia de Deus. Fiz até um propósito com Deus. Eu disse, Deus, se o Pai quer que eu continue pregando, porque pregar as verdades nas igrejas, pedir que os que têm mais recursos cooperem com os que têm menos e cuide uns dos outros,
não é bem visto pelos líderes. O que os líderes querem é que a gente fale, para que os irmãos sejam fiéis nos dízimos, para que eles tenham contas bancárias gigantes, que eles possam comprar carros e mansões, casas de praia, luxar bastante. Os que são mais de elite compram Ferrari, Lamborghini, prostitutas caras, acompanhantes riquíssimas, travestis e, enfim, drogas, e isso aí. Isso rola demais, eu ouvi de milhares de testemunhos negativos desse jeito aí, porque rola mesmo. O poder, né? O cara ser artista, todo dia está na frente da plateia, sendo aplaudido, adorado, amado, defendido. Dizem que ele é o anjo, dizem que ele é o sacerdote, que ele é o pastor, ele é o pai, ele é tudo, né? Então esse cara o pessoal idolatra. E se alguém disser que ele tem o melhor carro da cidade, vão dizer, queremos que ele tenha o melhor avião. Então, deixando esse meio aí, não me sentindo satisfeito, e indo nas últimas igrejas, e vendo com maus olhos o tratamento chulo que me deram, eu vi que não era para eu continuar. E aí a minha esposa e eu estávamos prontos para encontrar algo para trabalharmos e saímos do meio da corrupção que havia no meio evangélico, que eu não me sentia feliz. Para mim, enquanto o município tem um monte de gente passando fome, e existem, seja prefeitos, seja pastores evangélicos, sejam padres, se esse pessoal, eles não trabalharem pelo povo, mas como na maioria dos casos, os líderes evangélicos, eles têm bastante patrimônio junto e aumentam mais. Eu estou falando de mais de 1.500 amigos que eu tive, que eu presenciei essas coisas, para você não vir com um papo furado comigo, com lorota comigo. Eu sei o que eu estou falando, viu? Eu sei o que eu estou falando. E aí, isso aí é uma realidade. Para eu não estar nesse meio, porque é uma corrupção, as pessoas têm muitos bens. O pastor tem caviar na casa dele, ter açaí, ter tudo que é novidade, lagosta, tudo que é bom ele tem lá. Mas na mesma rua da casa dele tem um irmão passando fome, orando a Deus, pedindo a Deus, e Deus não vai mandar. Deus usa uma pessoa para tirar do dinheiro dele, comprar pão e levar para o irmão. Mas se essa pessoa já tem um dinheiro comprometido, com dízimo, com oferta, com bazar e com ajuda para a construção, e a maioria, 99,9%, passa a vida fazendo isso, o povo, muitos vão morrer de fome. Porque foi o que aconteceu com Lázaro, né? Então eu procurava fazer outra coisa. Porque como líder de igreja eu ajudei as pessoas. Como itinerante eu ajudei as pessoas. Mas eu estava cansado. Estava cansado de lutar para manter a minha família e tentar ajudar as pessoas sem poder. Porque quem não é mercenário, é difícil viver nesse meio. É difícil. Se você fala a verdade ou se você é inteligente, as pessoas colocam na tua conta que tu tem a vida feita e que tu tem muita grana. Por onde eu passava pregando, quantas vezes o pregador pregava menos do que eu, o outro tinha um cantor lá fraquinho, ou um outro pregador pregava, eu pregava mais, o que, ao invés de ele dizer assim, esse cara é do bom, esse cara é de elite, vamos dar uma senhora oferta para ele. Não, irmão, a gente deu 2.000 ali para o pastor, deu 1.000 para o outro, irmão. E aí e o senhor que não cobrou formalmente, irmão, ficamos sem nada, ou seja, você é mais fodão, você já tem dinheiro guardado, é como se fosse isso, né? Então eu decidi trabalhar com as minhas mãos e sair no meio da corrupção. Eu só voltaria para lá, só daria para me manter se eu fosse corrupto, se eu fosse mercenário. Mas aí, numa certa feita aqui, em 2014, por aí, se não me falha a memória, a minha esposa disse, filho, tem uma reunião da Herbalife, é uma empresa nova que está vendendo uns produtos muito bons. É na casa de uma amiga minha chamada Branca. E tem um rapaz que vai dar uma palestra lá. Era um jovem evangélico, Deus Wellington. Ele era de Quixeré, o pai dele é um mecânico muito bom lá de Quixeré. É Deus Alino o nome dele, parece que é Deus Alino, o pai dele era Deus Wellington, o nome dele. Enfim. E ela disse, eu quero ouvir essa palestra. Aí eu deixei ela lá, mas eu aproveitei para ouvir a palestra. E aí o irmão Wellington, a primeira coisa que ele vendeu era a imagem, um jovem bonito, arrumadinho, bonito. Ele foi falar dos produtos da Herbalife. E ele disse que esses produtos, eles são os produtos melhores do que os da farmácia. E é verdade. Que o extracal, o cálcio, não é como o da farmácia. Esse é feito de pedras minerais, pedras que elas são tipo os ossos, que ela preenche a lacuna dos ossos que estão desgastados. Ela tem o magnésio que cola, cura realmente os problemas dos ossos. E quem toma esse cálcio, tem pessoas que tinham deformidade nos ossos dos pés, próximo dos tendões, e melhoravam. Tinha pessoas que tinham problema de crescimento nos ossos e melhoravam.
E ele falava sobre o chá verde. Eu tomei o chá verde. Eu lembro que um dia eu tomei o chá verde lá no comércio do Paulo Peças, o Paulo em Quixeré. Ele vendia motos na época. E eu lembro que eu tomei o chá, e eu senti o calor e senti a energia na mesma hora, o chá verde, de ervas naturais. E tinha o shake, que era o shake, ele era completo. Dava para usar uma porção diária durante 30 dias. Era equivalente a uma refeição, um prato de refeição. Os nutrientes que haviam ali, todos naturais. Produtos excelentes. E ele mostrava que quando a gente passava a comprar isso e revender, ganhava uma porcentagem. Como vendedor, comprava mais barato, 25%. E aí, quando abríssemos a supervisão, passaríamos a comprar com 50% do valor, mas era tudo à vista. A inscrição era R$60 para iniciar. Qualquer uma empresa que começa com inscrição de 10, de 20, de 30, de 60, entra muita grana. Se o plano é bom, então esse plano de venda, isso continua na internet, é um gigante. Eu vi bastante pessoas, youtubers, falando sobre isso e mostrando. Só que eles que são famosos nos canais, que tem muita gente acompanhando, vende bem. Quem não é muito famoso não vende muito fácil. E aí, só que quando o irmão Wellington dava o discurso, eu senti um gelo nas minhas veias. Eu senti um mal-estar. Eu senti que tinha algo errado. Eu senti uma coisa diabólica. Diabólico não é arrepiar e ver que tem... Não, é ver que tem algo que não vai dar certo. Eu senti um mal-estar ali. O discurso dele era muito bonito. Mas eu tive a sensação da última reunião de obreiros que eu estava em Ribeirão Pires, liderada pelo pastor Wagner, que era chefe daquele setor da Assembleia de Deus de Cubatão, que a parte que eu fazia parte de Cubatão era com o pastor Romualdo e o pastor Fabiano, presidente e vice-presidente, que o chefe era o pastor Wagner. E lá em Ribeirão Pires, ouvindo os discursos, as pregações, minhas veias gelavam. Eu estava no meio de 500 homens de negócio, eu não me sentia bem, eu queria sair fora. Então foi o que eu senti desejo quando eu vi o Wellington dando discurso sobre Herbalife, eu senti desejo de cair fora, de não me envolver jamais. E o momento que ele sentou e que ele levantou, eu tive uma visão nítida, como se fosse uma sombra gigante, que botava as mãos na cabeça e se espreguiçava e estirava as pernas na cadeira dele, como se fosse um gigante, uma sombra gigante. E aquilo eu vi muito claro na minha mente, nos meus olhos, aquela imagem de um ser se espreguiçando na cadeira dele. E aí, quando ele terminou de falar, e ele falou sobre os ROITs, quando a pessoa abrisse a supervisão, e a partir do grupo dele de vendas, pessoas do grupo dele que formassem um grupo de 10 igual essa pessoa no ID dele ia entrar ROITs vitalício, ia receber ROITs direito da empresa da Herbalife para sempre. Quer vendesse, quer não vendesse, quer que fosse, a empresa ia dar ROITs vitalício. E ele falava e dava um gelo no meu sangue, dava uma frieza, um mal-estar, e eu não queria fazer parte. E quando ele terminou, a minha esposa estava fascinada. Filha, eu quero fazer parte. Eu falei, amor, eu não senti bem com isso. Não vamos fazer parte. Eu quero fazer parte, filha. O Sérgio Ivan, nosso amigo lá em Parque Jerusalém, ele me falou da Herbalife, eu não senti direção, eu não estou sentindo direção de fazer parte. E ela disse, não, mas você não precisa, deixa que eu faço. Mas aí o casal é conectado. O casal são duas metades. Eu não poderia deixar ela sozinha. Se um homem luta pela esposa dele, ainda às vezes ele se dá mal. A esposa sofre um acidente, um problema, e às vezes ele leva chifre. Agora imagina se ele deixa a esposa só andando com amigo, com a equipe, com tudo. Ele está pedindo para acabar o casamento dele. Se tu tem a tua esposa, tu vive em casa com os filhos, ou então em outro lugar, e ela mora no departamento todo dia, de segunda a sexta, no departamento com outros homens, tem 90% de chance dela acabar nos braços dos outros, porque a família dela é lá, a companhia é lá. É só o cara ser gentil. É só o cara ser cavalheiro com ela e conquista. É só o cara lutar. O cara diz, eu vou conquistar essa mulher, dia após dia. Eu trabalho lá, é minha colega. Eu vou conquistá-la. E aí começa a agradar, né? Então, eu não poderia deixar minha esposa sozinha trabalhando com equipes e viajando e andando e fazendo isso. Eu falei, não, eu vou fazer parte contigo, mas não me senti bem. Eu falei, olha, já ofereceram muito essas coisas. E aí, ela teve a informação que para abrir a supervisão, a gente ia comprar os produtos, ia vender os produtos, e para abrir a supervisão seria R$ 2.500. Abrir.
e fechar por aí. Ia comprar esse produto e espalhar com os grupos que estavam vendendo com a gente, ia formando equipes, ia ser isso. E aí o meu irmão, que é presbítero aqui na igreja, ele já estava com 7 pessoas, com mais 3 ia formar um grupo. Eu ia receber royalties vitalícios, segundo o irmão Wellington falou. E já tinha a minha prima, a Alci, que já tinha 6 pessoas, com mais 4 pessoas, ia formar um grupo do meu ID, da nossa conta, e nós íamos ter royalties. E o que aconteceu? Fomos comprar material e distribuir com as equipes, e aí, quando você monta um negócio e você não tem dinheiro, se eu fosse o pregador, que fosse pregar coisa que as pessoas gostam lá em Camboriú, por exemplo, dando aquilo que as multidões gostam, e cobrando caro para pregar aqui no Nordeste, igual os outros, cobrando 20 mil para pregar, e eu tivesse feito esse trabalho, nem precisava de Herbalife, não precisava de nada disso, é só seguir assim. Agenda cheia no Brasil e no mundo, seria dessa forma. Mas como eu pregava e desconstruí o que o sistema constrói, então eu escapava com vida, eu saía de cabeça erguida, não tomavam o meu microfone, me respeitavam, mas na maioria dos casos nem me davam oferta para eu viver, né? Mas aí o que é que eu tinha de fazer? Para montar um negócio desse, ou eu pegava dinheiro no banco, ou pegava dinheiro com pessoas que negociam com dinheiro. E aí, como eu não tinha crédito no banco ainda, minhas contas eram novas, eu peguei um pouquinho de dinheiro com um e com outro que eu conhecia, pessoas boas. E aí fomos abrir a supervisão. Só que depois ela disse, filho, a minha esposa disse, não é 2.500, para abrir é uns 4.500. Para abrir é uns 4.500. Seria para abrir e fechar. Quando apertou mais a coisa, ela disse, não, 4.500, mas é só para abrir, para fechar ainda, com mais uns 4.500. Era uma coisa desse tipo. Chegar perto de 10 mil ao tudo, eu acho que a gente teria já comprado de material e tudo para abrir e fechar a supervisão, investido uns 20 mil. Seria isso, mais ou menos. Mas o que aconteceu? Eu estava fazendo algo, eu estava trabalhando, mas não estava me sentindo bem. Por quê? Eu tinha a emoção que todo mundo tem. Eu tinha alegria, a esperança que todo mundo tem. Eu tinha juventude, eu tinha um carrinho, eu estava pagando uma moto que tinha poucos anos de uso. Estava tudo ok. Só que quando você está fazendo algo que não sente a fluência do Criador, pelo menos no meu caso, acaba não se dando bem. Pela primeira vez aconteceu um acidente comigo. Eu fui depositar um cheque lá na cidade de Quixeré, que a gente mora aqui na Serra de Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré. E do nada, eu ia na principal entrando de moto, eu ia de capacete tudo certinho, e não ia com pressa. Uma menina entrou com a pop, uma loirinha entrou com a pop na minha frente, eu ia pegar a perna dela. Eu puxei a moto para a esquerda, puxei a moto e a moto ficou saltando sem controle. Eu saí voando sem ter asa, tentei dar um rolamento, bati com o cotovelo no chão, mas não deu para dar um rolamento, eu caí rolando e fui esbarrar embaixo quase de um carro. E as pessoas viram aquilo. Até saiu na rádio dizendo, um herói evitou um atropelamento. Porque era assim, eu ia pegar em cheio a menina. A moto ia pular, certamente eu poderia cair, mas não ia voar sem ter asa. Era ela que ia se machucar, mas eu consegui não pegar aquela menina. E ela soltou a moto e correu, e foi lá me socorrer, e ela estava desesperada. E aí eu olhei para ela, deitado no chão, e falei, tudo bem? Aí ela, como é que você disse tudo bem se você se acidentou? Eu falei, calma, tá tudo bem, vou me levantar daqui. Levantei, sentei, me chamaram para o hospital e eu falei, deixa eu sentar aqui no meu fio, descansar um pouquinho, estou cansado, é uma agoniação. Aí eles disseram, o teu ombro está mais alto do que o outro, está fora do lugar. Tira a camisa. Tirei a camisa e eles disseram, não está no lugar. E aí eu perguntei, tinha uma multidão de gente, eu perguntei se tinha alguém que pudesse pôr o meu ombro no lugar. E eles disseram, é melhor ir para o médico. Fui para o médico. Foi um dia fatídico. Minha pressão baixou, eu comecei a ficar agoniado e tinha muita gente e eu pedi para falar com a enfermeira. Bati na porta da enfermeira que estava atendendo e disse, por favor, eu tive um desligamento na clavícula, eu estou sentindo uma agonia e minha pressão está baixando muito. Será que a senhora podia me dar uma ficha de urgência? A fichazinha vermelha, tinha amarela, tinha verde, né? Ela disse, tudo bem, vai ter só 4 pessoas que vão ser atendidas e você vai entrar. Ela pôs 40 pessoas na minha frente e eu acabei desmaiando. Sentei numa cadeira, deu uma convulsão e a minha pressão baixou muito, eu acabei desmaiando. Enfim,
Me hospitalizei. E aí passei 6 meses sem poder vender os produtos da Herbalife. O que que aconteceu? Todas as equipes pararam, o pessoal foi parando tudo de uma vez. E aí, as pessoas que eu negociei os dinheiro, eu fui pagando, mas um monte correu para cima de mim para me cobrar. E eu peguei a moto e botei a moto que eu estava pagando ainda, que eu tinha acabado de comprar, estava pagando, botei a moto no sorteio para 30 dias. E peguei o meu carrinho velho, que eu ainda estava pagando as parcelas, um carrinho usado. E fui vender, porque eu usava só um braço, o outro braço estava na tipóia. E fui vender o sorteio da moto. E eu parava de vender o sorteio, ficava evangelizando, falando da vida eterna para as pessoas, falando do amor ao próximo, quem pudesse ajudar. E eu fiz isso em Baraúna, fiz isso em Tabuleiro, fiz isso em Roça, em Quixeré, Limoeiro. Só que nos primeiros 30 dias que eu botei o sorteio para acontecer, eu fui para Baraúna, no caminho de Baraúna, o caminho muito cheio de buraco, eu dava uma acelerada e mais devagar, minha esposa, vai devagar, vai devagar. E eu, amor, eu vou mais devagar, não tem uns buracos, depois acelera na pista. Não, vai devagar, devagar. E eu devagarinho, pô, apareceram uns ladrões, botaram um revólver na gente, pegaram o carro da gente com tudo, viraram a curva, deixaram a gente a pé e entraram na estrada que ia lá para uns projetos do prefeito Bessa, umas plantações. E aí voltamos a pé para casa, pegamos carona, e aí quando eu cheguei em casa falei para uma vizinha, a dona Lúcia, esposa do seu Jacinto, que morava em frente à casa da gente. Eu disse, olha, levaram o meu carro, mas Deus vai me dar de volta aquele carro, ou então vai me dar um mais novo. 4 horas da manhã, um senhor bateu na minha porta, o Edjânio, um colega da gente, um amigo, e disse, o teu carro apareceu na Baixa Branca. Vamos comigo buscar o teu carro. Eu fui lá. E os moradores viram, os ladrões levaram, o carro quebrou lá na Baixa Branca. O carro, eu vim com o carro dirigindo o carro de São Paulo, quase 4.000 quilômetros, do interior de São Paulo aqui para o Ceará. O carro não quebrava nada, o carro vinha cheio, a minha esposa, eu, meus filhos, cheio de coisas, e agora 3 ladrões magros, parecia o seu Madruga, mais magros do que eu na época. Agora eu estou magrinho, né? Porque eu estou me recuperando, estive dodói. E como o carro quebrou, foi um milagre. Só que os moradores tiraram os pneus, tiraram os carpetes, tiraram a bateria, tiraram até a luz do estoque de freio, depenaram o carro, tiraram até um rádiozinho que tinha, deixaram só o carro à lata, né? Até meu irmão mais velho questionou, foi comigo lá para ajudar a botar uns pneus velhos e disse, meu amigo, o que está acontecendo contigo? Tu sofre um acidente, agora pega o teu carro. E ele veio na minha mente, né? Aquela imagem, aquela sombra que eu vi na minha mente. Eu não vou dizer que foi uma coisa física. Foi uma impressão da minha mente, uma sombra se espreguiçando na cadeira do meu amigo Wellington, quando ele levantou-se. E eu sabia que era alguma coisa demoníaca, não estava correto. E eu lembro que teve até amiga da gente que disse que o esposo estava questionando, não queria que ela vendesse Herbalife, e ela até falou. Eu lembro, eu não vou citar nome, é uma amiga da gente, disse, se o meu marido perguntar quem eu devo escolher, Herbalife ou ele, eu já escolhi Herbalife. E eles se apartaram mesmo depois da Herbalife, estavam juntos, se apartaram. Hoje ela vive com outro homem e ele com, eu não sei, com outra mulher, eu não sei dele. Eu sei que ela tem outro homem e tem, parece que filhas gêmeas, se não me falha a memória. Contraiu outro matrimônio. E na época eu via minha esposa tão dispersa, uma paixão tão grande. Eu notei até uma frieza da parte de minha esposa. E um dia conversando com essa amiga, ela perguntou, como é que vocês estão? Eu falei, não estou feliz. Eu queria não ter conhecido a Herbalife e ver minha esposa mais calorosa comigo. Que eu vejo ela muito alegre, muito envolvida com a Herbalife. Quando alguém chega, alguém relacionado à Herbalife, ela levanta, ela está pronta para andar, para fazer qualquer coisa pela Herbalife. Mas estou sentindo ela muito fria comigo. Não estou feliz com isso. Até falei na época isso aí. E aí, prosseguimos, né? Então agora, eu acrescentei no aviso do sorteio, botei nas rádios pedindo para adiar o sorteio para mais 30 dias porque assaltaram o meu carro. Eu já ia ficar sem a moto no sorteio e assaltaram o meu carro. E pegaram, deixaram o carro quase sem nada. Eu tive de botar pneus velhos de volta para trazer o carro para casa. E ainda tive de dar uma brigada com 5 policiais da Polícia Civil. Eu tive de lutar, dar uma de advogado para poder trazer o meu carro, porque eles queriam fazer uma apreensão, levar para Baraunas, fazer um documento de apreensão, mandar para Natal e talvez 1 ano e meio eu tivesse de lutar para ser liberado a um documento de soltura do carro, talvez com 1 ano e meio da capital. Foi assim que eu soube. Então eu tive de debater, conversar com 5 policiais e com o comandante da comissão, conversar com ele e até que ele
concordou e eu consegui trazer o meu carro. Deixa eu resumir a história. O que aconteceu? Eu sabia que tinha algo errado. Eu ia para as reuniões que aconteciam em Quixeré e algum lugar por aqui, e eu via coisas erradas acontecendo. Eu lembro que uma esposa de um primo meu, que fazia anos que eu não via ela passou pela minha esposa e por mim e disse: só vim aqui para ver meu cunhado, e falando, fazendo uma confusão, uma coisa que, como se a gente tivesse alguma coisa a respeito, uma história, uma coisa estranha, sabe? Era um ambiente muitas vezes estranho. E eu fui várias vezes, as reuniões terminavam 10 horas da noite, às vezes eu ia para Quixeré lá com a reunião com a minha esposa. E eles falavam e eu sentia um gelo, sentia algo, não me sentia tranquilo, não me sentia bem com aquilo. E aí eles mostraram um dia numa festa, uma festa de um cruzeiro de alguém. Quem vendesse uma quantidade e alcançasse um certo nível, esse alguém ganharia um cruzeiro, uma viagem no navio, um cruzeiro. E aí eles começaram a mostrar uns slides no telão sobre pessoas que tiraram fotos no cruzeiro que fizeram. E por coincidência, alguém estava perto de um posto e havia uma gárgula, um demônio terrível, uma imagem, uma estátua, uma gárgula de um demônio, e a pessoa sorrindo ali. Eu falei: mas que demônio, que gárgula horrível. Aí outro, fazendo uma foto que tinha outra gárgula por trás. Eu falei: amor, você está percebendo? E ninguém percebia, assim, ninguém ligava, como que é uma coisa normal. As gárgulas que tem muito em Nova York, que tem muito nos Estados Unidos, aqueles desenhos de tigres com asa, de morcego gigante, de cobras, de serpente, coisas do tipo. Aí eu olhei, eu vi algo estranho ali. Para mim não estava normal aquilo. Não era uma coisa normal. E aí a gente conseguiu, na época, nos dias antes do acidente, abrir a supervisão, com champanhe e tudo. Abrimos a supervisão e fechamos a supervisão. Mas com o meu acidente, comecei a atrasar contas. E eu vendi o sorteio, vendi e pagava a conta. E vendi e pagava a conta. Passamos quase 60 dias vendendo o sorteio, vendendo e vendendo, e era a conta que não dava para pagar. E resumindo a história, faz quase 10 anos, quase não, 10 anos, foi 2014, estamos em 2024, tenho contas penduradas ainda devo contas. E o que aconteceu? O que aconteceu que as informações não bateram direito. O diabo, o adversário de nossas almas, está em João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, pessoas que trabalham para algumas empresas que tem o diabo no meio, ou seja, Satanás, o adversário, o que significa? Falta informações. A mentira que prejudica o próximo é maligna, mas a omissão, a pessoa peca por comissão e por omissão. A omissão, a falta de verdades faladas, falta de detalhes, coisas que faltava dizer e não foram ditas, também são diabólicas. E foi o que aconteceu com a Herbalife. Depois eu vim saber que quando alguém parasse, no caso que eu parei porque tinha me acidentado, eu ia perdendo pontos. Eu precisava, para continuar na supervisão, porque a gente recebeu o certificado, o cartãozinho do supervisor, minha esposa e eu. A gente não podia deixar cair as vendas, diminuir as vendas, tinha de continuar. Para ter royalties, ele dizia, o meu amigo Wellington dizia que os royalties eram vitalícios para o resto da vida. Mas era mentira, não era verdade. Eu não sei se omitiram para ele omitiu para a gente, ou se foi um ciclo vicioso de omissão de verdades. Eu só sei que, no meu caso que me acidentei e parei de vender, se eu já tivesse pessoas com grupos prontos eu recebendo royalties, por eu diminuir as minhas compras, as minhas vendas, eu parava de receber o royalties. E se eu tivesse em atividade, a equipe que liberaria o royalties, a empresa liberaria por aquela equipe, se a equipe tivesse parada sem vender, eu também não recebia o royalties. Então foi muita falta de informação. Não disseram para a gente que quando a gente tivesse a supervisão e quando as vendas caíssem, deveríamos mudar para outra cidade onde não tem e continuar ambulante. Não é para pai de família, pessoa que quer ficar com a família ali, tinha de prosseguir. Faltou muita coisa. É porque alguém teve uma boa ideia, pegou um produto muito bom, um produto que realmente é bom, os produtos são bons, é melhor do que os da farmácia. O da farmácia é da Organização Mundial de Saúde, é placebo, mas ali são nutrientes mesmo, feito de coisas naturais. Realmente, os produtos são muito bons, mas os agentes
foram muito ruins no trato com a gente. Eu concluo dizendo o seguinte: eu fiquei devendo pessoas, porque eu tive prejuízo por não poder vender em tempo hábil. Várias pessoas que pegou o produto das minhas equipes que eu espalhei ficaram devendo 1.000, devendo 800, devendo 400, devendo 300 e não me pagaram também. Só que essas pessoas que ficaram me devendo, algumas dessas pessoas eram pessoas carentes, que a gente estava juntos tentando levantar recurso para cuidar, porque sempre eu, como pastor evangélico, quando eu fui líder de igreja itinerante, tudo que eu tinha, eu tentava repartir para ajudar os outros a viver. E foi o que eu fiz também. Então eu não posso cobrar 1.000, 800 ou 400 de pessoas que nem têm. Eram pessoas que eram vendendo e usando dinheiro. Muitos ficaram me devendo, eu fiquei devendo a muitas pessoas. Então eu carrego isso. 10 anos. E eu digo que foi a pior experiência na minha vida que eu passei. Eu digo que se eu não tivesse entrado na Herbalife, eu culpo a mim. Eu sou muito democrático na minha casa. Lá na minha casa eu falei, amor, falei para minha esposa, quando a gente faz parte da igreja, eles dizem que o homem é o cabeça da mulher, porque Paulo disse, mas eu entendo que o nosso cabeça é o Criador e a gente trabalha junto. Estamos juntos, não vou dizer que eu sou a sua cabeça, vamos dizer que a gente pensa junto. Mas eu digo que eu deveria ter falado com amor e ter dito para minha esposa, não vamos fazer isso. Não vamos entrar na Herbalife porque não estou tendo direção do Criador. Eu não tenho. Era para eu ter dito não, mas é aquele costume de ser democrático, de querer de tratar minha esposa com igualdade, de deixar ela liberdade para ela fazer o que ela gosta, o que ela... Por exemplo, eu acho bonitinho o cabelo. Eu conhecia a minha esposa, o cabelo compridinho, cacheado. Mas ela falava para mim que quando era adolescente usava curtinho e que o cabelo cacheado comprido é muito quente. Ela gosta curto e eu deixo ela à vontade, porque eu quero que ela tenha liberdade. Ela tem liberdade para fazer o que ela gosta, assim como ela também me dá liberdade para fazer o que eu gosto. Então, agora nesse caso, eu tinha de ser resoluto, porque eu senti algo espiritual. A responsabilidade era minha, a culpa foi minha. Então eu digo que ter trabalhado com a Herbalife foi ter trabalhado com o adversário, trabalhado com o diabo. Como? Porque no meio faltou informações. Se tivessem dito para a gente assim, olha, é o seguinte, esse produto é muito bom, mas o inteligente que montou essa empresa entendeu que a inscrição de R$60, cada pessoa que se inscreve libera logo 60, é um negócio muito rentável, é muito bom, e é assim que começa. E fazemos o marketing, dizemos que se você tem dívidas, então a Herbalife vai proporcionar você pagar suas dívidas. Isso não foi verdade. Eu fiquei com dívida que nunca tinha feito antes. E aí a cobrança para abrir e fechar a supervisão, a quantidade de produtos, era muito alta. Se tivesse informado para a gente, olha, os royalties, eles só funcionam se você não parar. Tu tem de ser uma máquina da Herbalife vendendo. Se tu parar, os royalties param. E se dissessem, quando diminuir as vendas, para não perder a supervisão, e a tua posição na empresa, no teu ID, no teu grupo, você tem de mudar de cidade. Seria mais fácil dizer não para minha esposa, seria mais fácil de ela não querer fazer. Não teria feito. Mas aí eu digo, faltou informações, teve omissões, a mão do adversário esteve ali no meio. E nunca eu tinha passado por essa prova. Então, enquanto foi prometido para a gente, você vai pagar as suas contas. A minha esposa disse, talvez com um ano eu vou comprar uma Hilux nova e te dar de presente. E todas essas coisas, tipo assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que aconteceu? Levei nome de caloteiro, de ruim, de mal. Depois disso, cheguei com dó de pessoas ainda passando necessidade igual eu passei. Montar um grupo de gente e dizer, vamos montar uma igreja só para ajudar pessoas carentes. Aí tem alguém que disse, eu vou para a igreja desse caloteiro? Olha aí, para tu ver, né? Aí eu cheguei à conclusão que o povo é tão ruim. Aí eu lembrei das palavras que está na Bíblia, que somente 8 pessoas da família de Noé, eles sobreviveram ao dilúvio. A geração tinha se perdido. E havia os filhos de Enaque dominando tudo. E aí, eu lembrei o Messias dizendo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então eu vi que foi uma prova, foi algo que nunca mais eu quero passar. Então, eu só faço o que flui. Quando eu ver que tem alguma coisa diabólica no meio, eu não gosto. E essas propagandas o tempo todo dessa raça, fazendo marketing, quer ganhar dinheiro extra, quer ganhar não sei quanto, quer ganhar... Eu estou enjoado, estou cansado de ouvir essas coisas.
Eu gostaria que aparecesse gente dizendo, olha, eu gostaria de falar para você, você que tem mais, que tem recurso, quer fazer alguma coisa para Deus? Você que acredita que existe um Criador, mesmo que tenha o nome de Shiva, mesmo que você acredite que ele iluminou um homem chamado Buda ou Confúcio, ou Maomé, mesmo que você acredite que é Alá, mesmo que você acredite que é Elohim, que é Yavá, que é Yahweh, mesmo que você acredite que esse Deus é Jesus e Maria, mas faça o seguinte, quem tem mais recurso, ajude as pessoas que passam fome, ajude as pessoas em situação de rua, porque tem muitos heróis que estão cuidando de pessoas de rua, e eu aplaudo esses, sabe? Mas não, é só propaganda, perguntando, você quer se dar bem? Tem uma forma de investimento aqui, ó, aplicativo aqui, ó, tu vai ganhar 1 milhão por mês. Tudo coisa do diabo, tudo mentira. E quantos pregadores e cantores? Irmão, tua vida vai mudar hoje, porque Deus vai mudar a tua história. Nunca mais te olharão de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. Tu vai voar nas asas do vento, tu não vai sair daqui andando. Deus vai mudar a tua história, porque tu é filho do dono da prata e do ouro. Tu é filho do grande rei. Tudo mentira. Somos filhos do rei, do universo, dos céus e da terra, sim. Mas o reinado não é aqui. Aqui ele levou, foi paulada na cabeça, coroa de espinhos, chicotada, cruz e morte. Não, mas você quer reinar aqui. Se o Filho de Deus aqui na terra não reinou, você quer as riquezas aqui na terra. Por isso que eu menciono aqui e ali, um senhor que passou aqui chamado Galdino, que pregava prosperidade, e mamãe foi a que mais gostou. Eu uso a expressão dizendo, ela adorou aquele cara. Não, mas a gente só adora a Deus. Mamãe gostava tanto, gosta daquele homem, que ele abraçava as pessoas que ensinam a prosperidade, ele abraça todo mundo, né? Ele diz que Deus espalhava as riquezas na terra, como uma pessoa que cria galinha, e a galinha esperta enche o papo, outra bica pouquinho e a besta fica sem nada, mas Deus espalha, ó, aí meu filho, vá atrás. E ficava ensinando prosperidade financeira. Eu já mencionei aqui, ensinando até que se um carro virasse, corresse e arrancasse o pneu. E eu lembrando do meu carro que foi pego lá na Baixa Branca, que os moradores tiraram até os pneus do carro, como eu sofri, mas ele ensinava que era para roubar, pegar as coisas lá. E eu tenho um vídeo do aniversário dele, ele dizendo, quem quiser comprar carro, caminhonete, igual assim a minha, contribua aqui com meus eventos, com meus bazares, porque eu sou sacerdote, é para isso mesmo. É tudo do capeta, do diabo. Isso não é obra de Deus. Seja o marketing lá fora, seja o marketing evangélico. Então, meus queridos, estou passando essa experiência que eu tive. Se você quiser reclamar comigo alguma coisa, manda a tua reclamação junto com o Pix, uma ajuda. Eu deixo o meu Pix aqui embaixo, eu deixo o meu Zap. Porque para mim criticar é tão fácil. As pessoas criticam muito fácil. Os outros criticam a palavra. Eu quero saber você fazer o que eu fiz. Eu cheguei aqui sem ter dinheiro, peguei R$1.000 de produto e botei na mão de pessoa que precisar de ajuda. Se quer falar alguma coisa, fale com a boca. Comente o que você acha. Se quiser cooperar, coopera conosco também. Eu garanto que eu vou continuar fazendo esse trabalho de graça. Não estou cobrando nada de ninguém, né? Então, meus queridos, é isso. Se você gostar desse vídeo, dê um like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Se quer bater um papo, deixa o meu Zap. Se quer contribuir, repito, deixa o meu Pix aí, para continuarmos com essa obra. Diga o que você acha. Fale se você conhece esse produto da Herbalife. É realmente excelente para uso. É muito bom. Só que a empresa faltou com muita informação conosco. E ainda hoje tenho nos meus ombros contas para pagar. E não paguei porque não pude. Teve até primo meu, que depois de toda a luta que eu passei, pessoas que eu ajudei, parentes dele, quando precisou, fui solidário com eles. Reuni um grupo de obreiros, era presbítero, um primo meu, e disse, o que o Francisco, o Frank, o que ele tem é lábia. Quer dizer, ele pegou as coisas da empresa, o que falaram pra gente, ele pegou tudo e disse que era eu. Acha que se eu tivesse lábia eu tinha conta? Você acha que uma pessoa que tem lábia, que tem um bom papo, ele tem conta? Na verdade, se eu fosse do jeito que ele disse, eu não estava fazendo vídeo aqui para um canal com 100 pessoas inscritas, não. Eu tenho credenciais de pastor, eu tenho carta, tenho um bom testemunho. Jejuei quase 20 anos e orei quase 20 anos pedindo sabedoria, cursei seminário, fui o líder da igreja mais novo do Ceará durante quase 10 anos, orei por morto e o morto ressuscitou e eu tenho prova disso. E muitos milagres ocorreram. E mais de 10 anos preguei no Brasil, preguei na vigília do Ezequiel Pires, preguei em Camboriú, no maior evento evangélico do Brasil e do mundo. E
Acho que de uns eventos grandes assim tem em Amsterdã, na Holanda, era Billy Graham que fazia eventos grandes como o de Camboriú, Santa Catarina. E esse DVD, tem uma palavra que está pregando os Gideões, está aqui no meu canal. Abrir mão de tudo para falar toda a verdade para você, seja do evangelho, seja da vida amorosa, seja de política, nova ordem mundial, seja sobre essas coisas. Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Estamos juntos.